Com a perda da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela vai entrar numa crise violenta. E essa crise vai abrir espaço para que haja ascensão de diversas linhas políticas, sobretudo extremistas. Entre essas linhas, como a gente já sabe, né, uma das principais vai ser ligada ao NSDAP. E, afinal, em 30 de janeiro de 1933, Adolf Hitler, o líder do partido, ele vai ser nomeado chanceler da Alemanha, Reichskanzler, pelo presidente de então, Hindenburg. Em seguida, ele vai dissolver esse gabinete ministerial que existia e o poder de Adolf Hitler vai se tornar absoluto. A construção de uma linha de raciocínio que colocava a população alemã em predominância, não apenas do ponto de vista cultural, tá? Mas sobretudo racial, ela derivou de um processo longo de adaptação, de um processo longo de construção de ideias que em muitos casos eram completamente distorcidas, né? E que derivaram de elementos científicos, pseudocientíficos, inclusive esotéricos. E dentro do contexto de construção desse Estado nazista, um dos aspectos mais importantes da concepção de mundo nacional-socialista era que se fazia necessário um espaço para que a população ariana pudesse crescer, para que ela pudesse se desenvolver. E esse espaço era um espaço chamado espaço vital. Então o Hitler achava realmente que, assim como ele tinha feito o Anschluss na Áustria, como ele tinha feito a Blumenkrieg, ele ia entrar na Polônia e seria só mais um acontecimento sem qualquer consequência para o Reich. Assim que as tropas alemãs atravessaram as fronteiras polonesas, na madrugada de 1º de setembro de 1939, né, tanto a França quanto a Inglaterra declararam guerra ao Estado nazista. Então, em março de 1940, foi dada a ordem para a invasão da Noruega. Quando a invasão alemã da França começou, as ações da Noruega ainda estavam acontecendo. Tá? Então, o fronte alemão era um fronte bastante complexo e bastante dividido. Os planos de invasão da França, eles não eram planos novos. Na verdade, eles eram planos que derivavam de um plano lá da Primeira Guerra Mundial. Então, era uma fortaleza gigantesca, dividida em várias unidades militares, e algumas dessas estruturas ficavam a 30 metros abaixo do chão. Era um terreno que não poderia ser transposto, nem por tropas, nem por blindados. Os franceses tinham certeza absoluta disso. Só esqueceram de comunicar isso para os alemães. Funcionou muito bem o plano alemão, e tão bem que os alemães penetraram no território francês numa velocidade absurdamente estonteante. As linhas de abastecimento não davam conta, não conseguiam acompanhar a velocidade com que as tropas alemãs penetravam no território inimigo. Era necessário, então, recuar e recuar rápido. E o fato é que os exércitos aliados vão ser encurralados pelos exércitos alemães e eles teriam sido completamente trucidados pelas forças alemãs. Não fosse um acontecimento que a gente conhece como a retirada de Dunkerque. A Batalha de Dunkerque, ela foi um feito extraordinário, porque mais de 300 mil soldados foram evacuados pelo Reino Unido. E isso, essa ação toda, tá, de resgate desses soldados, tem um nome, chama-se Operação Dínamo. Tendo visto que parecia impossível, então, uma negociação de paz, Hitler ordena, então, que se organize e se ponha em prática uma operação para a conquista e domínio da Inglaterra. Desde 1934, o Churchill ele vinha alertando desses perigos do rearmamento alemão, só que agora, como faz parte do processo, alguns setores do Reino Unido estão querendo que a visão histórica sobre ele mude, né? Embora ele tenha liderado a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, e literalmente tenha salvo o país, né? Alguns querem rever o papel dele, tá? O Churchill, ele nunca escondeu, e você tem que entender o processo, tem que entender a época, tá? É o que eu sempre falo. Tem que entender o contexto naquele momento, tá? A história é eurocêntrica. Eles se consideravam o núcleo da civilização. O resto dos povos tinham que ser civilizados, ou seja, chegarem ao nível dos europeus. É o que eles acreditavam. E isso é uma relação colonial. Não existe amor numa relação colonial. A metrópole explora a colônia. Então, como eu sempre digo, isso é um erro de transposição, tá? De qualquer forma, Churchill estava assustado com a velocidade do avanço alemão. Como eu disse, havia perdas enormes de equipamento e a Força Aérea Inglesa não tinha aviões suficientes, tá? No ritmo que as coisas estavam indo, a Inglaterra não teria como se defender. Então, tu tinha um número significativo de pilotos, mas a maioria era de recém-treinados. Por outro lado, tu tinha muitos pilotos estrangeiros. Mas o treinamento deles era diferente do inglês. E as táticas e os aviões também eram outros. Então eles tinham que se adaptar a toda a estrutura inglesa. Eles tinham que ser retreinados para se adequarem a essa estrutura britânica de combate. E com urgência, não tinha tempo para ficar preparando essa gente.
porque a invasão era iminente. Os ingleses utilizaram vários tipos de aviões, obviamente, durante a batalha, e a batalha da Inglaterra é uma batalha essencialmente aérea. O objetivo fundamental é que um avião se coloque na cauda do outro. Houve uma época em que se achava que isso aí tinha acabado, foi a época da Guerra do Vietnã, né, que os mísseis iam substituir tudo. Quando viram, estavam colocando canhões de novo nos aviões para combater. E um dos maiores trunfos de toda a Inglaterra foi justamente a fábrica de motores que fazia com que esses aviões pudessem combater, que foi a Rolls-Royce. Né? Só que na medida em que a guerra foi avançando, o Goering se tornou um homem mais excêntrico e egocêntrico ao extremo, ambicioso, ele estava sempre em busca de títulos e cargos. Boa parte do roubo de obras de arte na Europa se deu por causa da ambição dele em ter uma grande coleção de arte. Hitler queria fazer em Berlim o maior museu de arte do mundo. Por causa dessas coisas todas, ele cometeu erros extraordinários na Força Aérea Alemã. Tanto que se dizia que Hitler havia construído uma fortaleza sobre a Europa, mas tinha esquecido de colocar o teto. Eles estavam numa situação diferente dos ingleses, completamente diferente. Em primeiro lugar, porque eles vinham de uma série de vitórias. Eles possuíam equipamentos modernos, em grande quantidade, tá? Tinham uma autoconfiança extrema. E uma parte considerável deles já tinha, inclusive, uma ampla experiência em combate, que os outros não tinham, né? Com vários abates, inclusive. Então, para os ingleses, tá? A situação era literalmente um inferno. Esse caça é extraordinário, tá? Ele levou os alemães em combate durante toda a guerra, né? E foi o terror dos ingleses durante a Batalha da Inglaterra. Então, era uma batalha difícil em termos de aviões, mas mais complicada para os alemães do ponto de vista do alcance de combate. Então, a situação estava terrível para a Inglaterra, a situação estava feia. E nesse momento, em que as forças britânicas estavam completamente esmagadas, uma besteira homérica criou um risco gigantesco para os alemães e fez com que as tripulações pudessem, então, ter um mínimo de descanso. E acabou salvando a batalha.